Capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo de todos, por efeito do afastamento dos maus. Então, boa noite a todos, que Jesus possa interceder por nós, que possa nos direcionar as melhores intenções, palavras e sentimentos para que possamos exprimir o que todos nós precisamos ouvir. Então, é um grande prazer, é um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez, num dia muito especial, por que não? O dia de finados, o dia em que é necessário que reflitamos sobre nossas ações, sobre os nossos entes queridos que já se foram, sobre as ações que queremos ter e nutrir como as pessoas que ainda estão aqui conosco. Então, por ser um dia de reflexão, faço o convite a vocês para que façamos também uma reflexão que vem a convite de André Luiz pelo livro Agenda Cristã, chamado Imperativos Cristãos. Antes de mais nada, é preciso que a gente venha à etimologia da palavra imperativo. Imperativos nos dá o sentido de mando, né? Do sentido de ordem. E da mesma forma, na perspectiva de ordem, de uma forma bem simplista, ninguém gosta de ser mandado. Venhamos e convenhamos, nós temos mães e filhos, nós temos maridos e mulheres, e sempre que uma pessoa nos dá uma chamada de atenção, a gente não gosta. Mas da mesma forma, a palavra imperativo nos traduz uma ordem de autoridade. Alguém que nos chama a atenção para alguma coisa que é necessário que venhamos a reconduzir, a reformular a nossa conduta. E aí nessa perspectiva que a gente vem começar essa reflexão. Quando a gente pega o capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a gente vai começar a conversar sobre a perspectiva da violência. E quem é que tem a maior autoridade para nos dar uma regra de conduta, para nos dar conselhos sobre como agir? Ninguém melhor que, como o próprio título nos mostra, imperativos cristãos, o Cristo, para nos mostrar essa autoridade. Mas o que será que o Cristo fez? Por incrível que pareça, é preciso que a gente rememore, né? Desde antes das 3 consolações que nós tivemos, né? Das 3 passagens importantes para a nossa religião, antes de Moisés, a gente vivia épocas onde o forte e o violento mandava sobre este orbe. Por incrível que pareça, a gente ainda acredita que a violência e a força permeiam as nossas relações, através justamente da raiva, da injustiça
entre outras qualidades negativas. Quando Moisés veio trazer a primeira revelação das 3, Moisés trouxe qualidades negativas. O que seriam qualidades negativas? É como se a gente vivesse num ciclo de ódio, um ciclo sem fim, onde alguém pisa no meu pé, eu tenho que pisar com mais força no pé dele. Automaticamente, essa pessoa não tendo força suficiente para revidar, tem que revidar em outra pessoa. E um ciclo sem fim de ódio, como se fosse uma bola de neve, crescendo, sendo Moisés obrigado, de uma forma incomum, a trazer qualidades negativas. Que qualidades negativas são essas? Dos 10 mandamentos, 8 são: não matarás, não. Para de fazer isso. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçais a mulher do próximo. Sempre não, não, não. Porque nós estávamos habituados a fazer o mal. Era comum para a gente, o forte ele tem poder, eu vou tomar do outro. Moisés teve sucesso, um relativo sucesso, porque através do medo, muitas das vezes do espiritual, ou do incomum, ou do milagre, fez com que as pessoas começassem a ficar um pouco mais comedidas. A sociedade começou a se desenvolver mais, os bárbaros começaram a diminuir as suas ascensões, mas mesmo assim, a autoridade de Jesus, Moisés não conseguiu parar esse ciclo de ódio, porque a partir daí, os seres humanos, muito mais inteligentemente, começaram a defender a sua honra de outras formas, sendo necessário que o próprio Jesus, na segunda revelação, viesse a se reencarnar e literalmente, assim que ele consegue sair do ventre de Maria, muitos teóricos espiritistas comentam: o bem venceu. Porque somente Jesus, um espírito puro, poderia acabar, encerrar com o ciclo de ódio, tomando sobre si todo aquele mal. Toda aquela bola de neve, de ódio que chegou até ele, e ao ponto de viermos a refletir sobre a nossa posição. Muitas das vezes, nós cometemos injustiças, muitas das vezes nós somos injustiçados. E um ditado popular que eu gosto muito: neste mundo de provas e expiações, existe muita injustiça, mas nenhum injustiçado. O único injustiçado que pisou por essa terra como missão foi Jesus Cristo. Para mostrar para a gente que é preciso mudar, dar a outra face, reconduzir-nos a um caminho em que seja mais leve o nosso jugo. É este ser puro, mestre nosso, que vem a nos dar uma ordem, um chamado, um imperativo cristão, um convite, a partir de agora, a refletir em cada uma das nossas ações. É esta pessoa que encarnou somente com este propósito, de transitar toda aquela injustiça em favor de nós. E por isso que Jesus, lavou uma multidão de pecados, levou sobre si todo esse ciclo de ódio, para que ele mostrasse a verdadeira autoridade, a condução de um mundo novo. Porque se Jesus sofreu como ele sofreu, que só nós. O que é a injustiça que nós vivemos hoje perante ao que Jesus passou? É muito maior. Jesus mostrou que é preciso dar o exemplo através das nossas próprias ações. E que venhamos a refletir em cada detalhe da nossa vida. Não é à toa que André Luiz já nos mostra várias ações do nosso cotidiano, seja através das nossas profissões, seja através das relações que nós nutrimos com os nossos superiores ou inferiores dentro do nosso serviço, chefes e muitas das vezes empregados, no papel em que eu preciso aprender, que eu aprenda humildemente, no papel em que eu precise ensinar, pois estou numa condição superior,
que eu ensine praticando através do próprio exemplo. São imperativos em que nos auxiliam a uma perspectiva de reforma íntima, onde a gente vai realmente observar o que nos falta, o que realmente a gente precisa trabalhar dentro do nosso íntimo. E aí, nesse sentido, pessoal, vocês vão observar que tudo isso vai se transformando. Nesse imperativo, vocês vão observar que o convite de Jesus é justamente para que reflitamos sobre cada um dos detalhes da nossa vida. Porque a gente não tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. São detalhes que passam desapercebidos no nosso cotidiano. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que nos chama a atenção sobre isso. Basta que eu não faça o mal para que eu esteja realizando o bem? Não. Porque a omissão no bem também é mal. E mesmo que nós sejamos espíritos imperfectíveis, não vou falar imperfeitos, nós estamos na trajetória de perfeição, é humanamente impossível que estejamos no planeta de provas e expiações, aproveitando todas as oportunidades ao nosso derredor. São muitas, mas é preciso que eduquemos os nossos olhos, os nossos ouvidos e principalmente a nossa boa vontade para que os Espíritos nos inspirem a verificar, a visualizar a oportunidade de ajudar o próximo. Vocês podem pensar, não, o Alexandre está pegando pesado, Jesus não ia pedir uma coisa tão forte, tão pesada para a gente. Pediria porque eu quero contar para vocês uma historinha do livro Contos e Apólogos, onde um cameleiro encontra Jesus. Jesus estava reunido com os apóstolos na casa de Simão Pedro, e esse cameleiro, sabendo da boa nova, perceba, a boa nova não é nova para a gente. Na verdade, desde a época antes do Cristo estar presente, a gente já esperava o Messias. Já existiam pessoas que queriam fazer essa reforma íntima, mas para cada um tem as suas dificuldades. E eu falo de Ibrahim Ben Azor, o cameleiro. Então peço a licença de vocês para vocês observarem as palavras do Cristo. O cameleiro entrou na residência acanhada de Simão Pedro e à frente do Cristo, que o fitava de olhos translúcidos, pediu instruções da boa nova. Ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples em torno do reino de Deus no coração dos homens. E aí vem as indagações, porque nós queremos respostas. E perguntamos ao Cristo: Mestre, desejando conhecer as normas evangélicas, na hipótese de aceitar, olha, eu estou avaliando a hipótese de aceitar a nova revelação dentro da minha vida, como me comportarei perante as criaturas de má fé? O que eu preciso fazer perante uma criatura que eu vejo fazendo mal? Aí vem a resposta. E por incrível que pareça, peço a atenção de vocês que não é Ctrl+C, Ctrl+V de Jesus Cristo, mas a ação é a mesma. Perdoarás e trabalharás sempre, fazendo quanto possível para que se coloquem no nível de tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. Ensina praticando, administra educando. E se me cercam todos os dias? E se todo dia está aqui fazendo mal? Fazendo mal às vezes para mim? Continuarás perdoando e trabalhando a benefício delas. Mestre, invocou Ibrahim, admirado. Até aí parece muito bonito. Mas no fundo, a gente vai ver se esse cameleiro vai aceitar a hipótese de aceitar essa boa nova. A calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos, ou seja, mintam sobre mim, falem que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Como proceder quando me enlamearem o caminho, atirando-me flechas incendiadas? Quando me atacarem por coisas que eu não fiz? Perdoarás, e aí a gente já vê dois imperativos presentes
na fala de Jesus para Ibrahim: perdoarás e trabalharás sem descanso. Sem descanso. Porque uma vez que essas práticas do mal se fazem presentes e frequentes na sua vida, o que você tem que fazer? Perdoarás e trabalharás sem descanso. Por enquanto elas estiverem presentes, perdoarás e trabalharás. Possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. E se me ferirem? Se a violência me sujeitar à poeira e a traição golpear-me pelas costas, se meu sangue correr em louvor da perversidade, perdoarás e trabalharás. Perdoarás e trabalharás. O perdão, ele é voz ativa no bem. Não é possível que apenas, eu esqueci, está tudo certo. Não, você precisa trabalhar para dar o exemplo. E olha que estamos falando na postura da vítima. Lembrando que não existe injustiçado. Injustiça sim, mas injustiçado não. Curando as próprias chagas, com a disposição de servir invariavelmente na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão com prejuízo de um ceitil. Olha que interessante. Voltando à leitura dos bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. Jesus em nenhum momento desacredita da vontade do Criador, fazendo com que exista injustiça nas leis de Deus. Senhor, chamou o consulente já desapontado. E se a pesada mão dos ignorantes ameaçar minha casa? Se a maldade me perseguir a família, dilacerando os meus dos interesses mais caros? Qual que é a resposta? Perdoarás e trabalharás, a fim de que a normalidade se reajuste sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na terra fustigados por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer, mas também a todos os irmãos em humanidade que o Pai nos recomenda a amar e ajudar incessantemente. Jesus falando para Ibrahim. Como se não fosse possível, Ibrahim ainda não satisfeito, não é possível que essa boa nova, essa revelação, que ele é realmente esse Messias prometido. Não podemos nos esquecer que a gente esperava o Messias descendo num cavalo de fogo. Na verdade, ele está falando, seja brando e pacífico. Senhor, e se me prenderem por homicida e ladrão, sem que eu tenha culpa? Qual que é a resposta? Perdoarás e trabalharás, isso mesmo. Agindo sempre seguindo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. Ele não está satisfeito. Esse é brasileiro, não desiste nunca. Ibrahim perguntou de novo. Mestre, esse Ibrahim é forte. Prosseguiu o cameleiro, intrigado. E se me prostrarem no leito, se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me qualquer ação? Como trabalhar de braços imobilizados quando nos resta apenas o direito de chorar? Qual que é a resposta? Perdoarás e trabalharás com um sorriso da paciência fiel, cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado, confiando na proteção do Pai Celestial, que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. Ibrahim, como qualquer brasileiro, mestre, e se por fim me matarem? Se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável? Aí ele muda a resposta. Né? Porque se a gente for parar para pensar, uma vez que a morte atingiu, o que lhe resta? Demandarás o túmulo, perdoando e trabalhando, ainda assim. Mesmo após o túmulo, mesmo após a morte,
Até no pós-vida é preciso perdoar e continuar trabalhando. Jesus nos ensina aqui que não podemos de forma alguma olhar para trás remoendo situações do passado. É preciso que ergamos as nossas forças e sigamos em frente. Perdoando e trabalhando na ação gloriosa em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. E aí vem, lógico, Humberto de Campos, na sua magnificência, relata: entre perplexo e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes: Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajustando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal, se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, a minha família, se receber feridas, sarcasmos, sem reclamação e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão por os meus algozes, que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? E é uma pergunta muito boa. Que a gente vai pensar foi uma vida de abnegação e obediência, perdoando e trabalhando, sem cessar, incansavelmente. Com certeza é um lugar ao lado, à direita, né, de nosso Pai Celestial. Bom, Jesus considerou. Bom, depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores. A face do Pai a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estradas distantes. Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente Messias. Quando viu que era realmente Messias, ele seguiu o seu caminho sem aceitar a boa nova, né? O convite é difícil. O convite é exatamente esse, que nos é feito o convite. Porque, por incrível que pareça, a partir do momento em que desencarnamos, o que é o inferno para nós? O inferno não é nada mais, nada menos do que os nossos rancores, a nossa culpa, que queima o nosso espírito. A partir do momento que cumprimos o nosso dever, nós literalmente conseguimos nos livrar de todas as amarras que nos prendem a esse inferno. E aí a gente remonta às duas bem-aventuranças que comentamos no Evangelho, no início dessa noite. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Quando a gente vê a postura de um ser brando, é aquela pessoa que literalmente não caça brigas. É aquela pessoa que literalmente, o que ela vai estar buscando? Sempre, né, não botar lenha na fogueira. Sempre se abstendo de uma briga. Essa pessoa possuirá a terra, perfeito, parabéns. Porque ela está cumprindo a primeira revelação, lá de Moisés. Não matarás, não adulterarás, não matareis e tudo mais. A gente está deixando de fazer o mal. Mas nós, cristãos, que já estamos sobre a égide de Jesus Cristo, é preciso que sigamos os imperativos cristãos. Além de possuir a terra, é preciso que busquemos sermos pacificadores. Por que buscarmos sermos pacificadores? Qual que é a diferença da brandura, da mansuetude para um ser pacificador? É a postura ativa. Perdoarás é o primeiro passo, trabalharás é o segundo passo. E é preciso que, além do perdão, busquemos a voz ativa. Porque qual é a bem-aventurança que nos espera? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Qual que é a diferença de ser denominado filhos de Deus? Porque quando desencarnamos, na hora de conflitar com a nossa própria consciência, a nossa consciência vai te avisar: não, este é filho de Deus. Este resguarde do pranto e ranger de dentes. Este virá à minha direita, vai sentar ao meu lado, para que assuma provas ainda mais difíceis, mas que o crescimento fará dele um ser cada vez mais iluminado e puro, apto e pronto para ajudar os que mais precisam. Porque no fundo, o que nós precisamos
simplesmente sobre essa terra é perdoar e trabalhar sempre. Que Jesus, na sua magnânima bondade e virtude, possa iluminar os nossos pensamentos para que possamos enxergar o próximo a cada lição, a cada oportunidade, a partir de hoje, assim que sairmos dessa casa, que possamos vislumbrar as necessidades do próximo e diminuir as suas aflições, nos tornando cada vez mais úteis ferramentas nas mãos do nosso Divino Criador. Jesus nos ilumine.